gente? Estão me ouvindo? Manda um joinha aí para ver se vocês estão me ouvindo. Boa noite para vocês. Comecei com uma música hoje bem nostálgica para a gente falar sobre uma ferramenta que nós temos e que influencia nas nossas vidas sempre, né? Que apresenta pra gente quando a gente está triste, quando a gente está chateado, quando a gente está alegre, quando a gente está entusiasmado. O importante é que a gente saiba utilizar essa nossa ferramenta da melhor forma possível, que a gente busque pessoas experientes, busque inspiração em pessoas que vão nos ajudar a melhorar essa ferramenta tão poderosa que a gente tem e que às vezes a gente não se dá conta e acaba não utilizando todo o seu potencial. E é muito fácil, todo mundo consegue usar a voz de uma forma a atingir o seu objetivo, seja ele qual for. Então eu trouxe aqui a Mayra, jornalista, repórter, apresentadora, mestre de cerimônias, que vai compartilhar um pouco da sua experiência com a gente, porque ela é fantástica. Então deixa eu convidar a Mayra para entrar aqui com a gente na live. É esse o perfil, né? Se não for, você me avisa. Já tô aqui, né? Ah, tá aí, maravilhosa. E já tá no seu ambiente, né? Tô no meu ambiente. Ai, que maravilha. Deixa eu baixar meu som aqui. Você tá me ouvindo bem, minha querida? Tô te ouvindo super bem. Então tá bom. Primeiro eu quero te agradecer a sua disponibilidade em plena sexta-feira de nos ajudar aí a mostrar para esse pessoal a potência que eles têm na mão, a ferramenta que eles têm na mão e que pode ajudá-los na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né, em tudo que eles forem fazer. Todos Então, nós muito precisamos da obrigada, voz, né? muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Pra mim é uma honra estar aqui com você, Gabi. Então, Mário, para a gente começar, queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória com essa voz maravilhosa que você tem. Como que começou? Minha filha, deixa eu te falar uma coisa. Tudo assim, a gente nasce com um dom, né? Deus dá um dom pra gente. E eu posso dizer que a minha voz é um dom. E em 2013, né, eu decidi então ingressar na faculdade de jornalismo. E uma das primeiras coisas que os meus professores identificaram foi a voz. Mayra, você tem uma voz muito bonita. Então você nasceu para o rádio, você nasceu para televisão. Mas você já sabia que tinha esse dom ou as pessoas precisaram te alertar disso? Olha, às vezes a gente não consegue reconhecer aquilo que a gente tem de dom, de talento, sabe? A gente tem um pouquinho dessa. Não vou falar falsa moda, até identificava que a minha voz era bonita, mas assim, eu falar isso, talvez reconhecer isso de certa forma, eu não era assim, não. Mas desde sempre, eu cantava na igreja. Então, assim, eu arranhava, né? Não sou cantora. Legal! Bom saber disso! Mas, assim, eu sempre gostei de cantar, sempre estive à frente de louvor na igreja. Mas eu lembro que quando eu estava na escola, quando o professor me pedia para fazer uma leitura, todo mundo ficava surpreso, assim, da forma como eu lia e sempre elogiavam a minha voz. Então, assim, de certa forma, isso sempre foi identificado. Eu sempre tive uma voz boa, né? Pelo menos sempre me disseram isso. E eu até então tinha esse reconhecimento, assim, por gostar de cantar. Mas eu fui aperfeiçoando a minha voz depois que eu ingressei mesmo no mercado, né? De rádio.
Nem sempre eu tive uma voz assim... Por exemplo, a voz que eu tenho hoje, né? Hoje ela é mais trabalhada. Mas ela nem sempre foi assim. Eu já tive aquela voz anasalada. Às vezes eu não tinha uma impostação bacana. Eu fui trabalhando e aperfeiçoando isso com o tempo. Mas a voz, eu falo que é um dom mesmo. Eu sempre tive uma voz boa. Mas isso aí foi sendo aperfeiçoado. Mas me conta uma coisa, você sempre, seguindo a nossa pauta aqui, você sempre quis trabalhar com a sua voz? Sempre soube que ela seria um instrumento de comunicação? Ou você, como aconteceu com o Guilherme Fernandes ontem, que eu perguntei para ele qual era a área que ele gostava, que ele não gostava, ele disse, não, TV não era Ei, para mim, eu Gui, gostava. tá aqui, ó. Tá super te elogiando aí. Gosto demais Então, dele. isso. Então, você sempre pensou em trabalhar a comunicação usando a sua voz? Sim. Sabe por quê? Até mesmo antes de começar na faculdade de jornalismo, eu pegava o meu celular e gravava eu fazendo a leitura de alguma coisa. E eu gostava daquilo ali. Eu sempre quis trabalhar com a minha voz. Não sabia que eu estaria onde eu estou hoje, né? Não necessariamente no rádio, mas trabalhar com a minha voz de alguma forma. Sempre Entende? quis. E você tem consciência do impacto que ela tem na vida das pessoas? Você consegue perceber isso? Ainda mais agora, que você trabalha como mestre de cerimônias, você trabalha como repórter, você trabalha como produtora. E a gente sabe que tudo que a gente vai produzir, a gente tem que pensar como a gente vai comunicar, ainda mais porque você Isso. trabalha com a voz. Então, você tem essa consciência do impacto que ela pode causar nos seus ouvintes, nas pessoas que estão ali, por exemplo, num evento que está sendo conduzido por você? Olha, a gente sempre faz algo pensando em impactar as pessoas. Mas o feedback, né, que vai te dar esse retorno aí, realmente, de como que as pessoas estão recebendo isso. E pelo que eu recebo de feedback, eu sinto que as pessoas são bem impactadas, sim, com a minha voz. Eles falam, nossa, quando eu ouço a sua voz, nossa, eu acho tão bonita, sua voz é tão doce, sua voz é assim, assim, assado. Eles dão esse feedback, sim. E tem aquela questão, né, Eliabe? Essa forma de comunicar. Né? Então, assim, é interessante porque eu, por exemplo, atuo em diversas áreas aqui, né, no rádio. Então, há vários momentos. Há aquele momento que eu vou ter a voz mais branda, né? Vai exigir de mim que a minha voz seja mais doce, realmente uma forma de impactar alguém com uma mensagem, com algo. Há momentos que ela vai estar mais para cima, né? Porque tudo vai É depender do verdade. momento. Então, assim, mas eu percebo e eu recebo feedback, sim, que a minha voz, ela impacta de alguma forma. A primeira experiência que eu tive como mestre de cerimônia, né, assim, já profissionalmente, porque eu comecei na faculdade, né, a experiência foi na faculdade apresentando um evento. E quando o Conselho da Mulher me chamou para fazer, para ter essa experiência como mestre de cerimônia no evento do Conselho, eu percebia no olhar das pessoas algo diferente. As pessoas olhavam admiradas. E realmente, para mim, eu me peguei assim, gente, eu não sabia até que eu tinha esse dom. Eu nunca tinha sido uma mestre de cerimônia, né, num evento tão importante. Então, eu peguei aquilo ali assim, eu aceitei aquele convite, mas foi na cara e coragem. E graças a Deus, eu percebi assim que as pessoas realmente gostaram, recebi muitos elogios. E, nossa, a presidente do conselho falou que sempre vai me chamar. Eu gostei Bacana, muito. ótimo. Então, é interessante, né? As pessoas realmente foram impactadas de alguma forma. Bacana. E olha só, nós estamos agora abraçando o digital, né? A gente sabe que precisa muito da nossa imagem, né? Tanto em foto, quanto em vídeo, né? Quanto em Uhum. voz, através dos podcasts que todo mundo está gravando, né? Os áudios aí pelo WhatsApp, porque a gente adora mandar áudio. Sim. Como que você enxerga essa mudança agora? Porque você trabalha com rádio, você trabalha como mestre de cerimônias, no momento nós não podemos, né, fazer nenhum tipo de evento, mas você está aí no rádio transmitindo todas as informações que nós precisamos saber. Mas e agora nessa era digital? Qual a importância da voz, né, nesse momento? Para quem aí está trabalhando com as redes digitais, que tem, com as redes sociais, que tem aí medo às vezes de, eu prefiro postar foto, mas eu gravo vídeo, mas eu não gosto da minha voz. Como que você vê isso? Pois é. Eu acho assim, Eliabe, o momento ele exige realmente essa migração, né? Para o digital. Né? O digital é o que há nesse momento. Só que é importante a gente falar uma coisa: a voz e a comunicação. Eu vejo assim,
tem aquela coisa da voz, né? Da voz atrair, chamar a atenção, aquela voz que todo mundo gosta de ouvir. Mas não necessariamente a pessoa tem que ter uma voz perfeita. Ela tem que ter uma boa comunicação. Eu acredito assim que a pessoa tem que comunicar de tal forma, né, aquela boa comunicação que vai chamar a atenção das pessoas, que vai atrair as pessoas, né? Então, nesse momento é importante se preocupar com a comunicação e não com a voz necessariamente. Claro, eu até falo o seguinte, tem pessoas que realmente não suportam ouvir a própria voz, né? Às vezes até comigo já aconteceu de alguém estar concedendo uma entrevista e gravar uma entrevista, por exemplo, e falar assim, eu não gostei da minha voz, quero gravar de novo. Porque tem essa questão do perfeccionismo, né? A minha voz tem que estar perfeita. Mas não necessariamente, né? Igual eu falei, isso é um dom. Tem gente que tem uma voz, que é o dom daquela pessoa, tem uma voz bonita. Tem outros que às vezes não é tão bonita a voz, mas tem uma boa comunicação importante. E eu vejo dessa forma. A gente sabe também que da mesma forma que você precisou trabalhar aí a sua entonação, né, a sua postura vocal, as pessoas também elas conseguem fazer isso. Eu só preciso dar uma pausa para mandar um abraço para o Michel Leal, que acabou de entrar, foi meu ex-gerente de marketing na InterTV. Olha só, admiração e a Érica respeito faz por ele. falta com a gente também. Então, muito obrigada, Érica, muito obrigada, Michel, te respeito demais. Você me ensinou muita coisa, então muito obrigada por estar online aqui comigo, viu? Um abraço para você, se cuida. Érica, um abraço, querida. Minha primeira live foi com você. Muito obrigada. Então, conta pra gente, por exemplo, porque as pessoas às vezes elas falam assim, mas a forma de comunicar ela conta, mas o tom da sua voz, a sua entonação, por exemplo, quando for passar algum tipo de notícia, ou quando for falar, ou quando for vender algo, quando for se vender um serviço seu, ela muda, ela é diferente. Há uma entonação para cada tipo de situação, né? Isso, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque quando você está no rádio, e isso serve também para quem está nas redes sociais, quando você vai comunicar, tem uma entonação, tem um jeito que você fala que vai chamar a atenção das pessoas. E que até o sorriso, quando você dá, independente se a pessoa está te vendo ou não, ela vai perceber. Ela vai porque sentir, até né? Isso, até em atendentes de telefone. Cara, você está atendendo um telefone, se você fala, Eliabe, boa tarde, Eliabe, boa tarde, as pessoas percebem. Então, fala um pouquinho sobre essa entonação, como que você faz aí? Às vezes você tem que dar uma notícia que não é boa, e essa notícia que não é boa, você precisa ter uma entonação diferente, né? Então, como que você faz isso? Minha experiência no rádio, né? Por exemplo, se eu for dar uma notícia de algum fato policial, por exemplo, vamos falar sobre homicídio. Eu não vou poder dar uma notícia de homicídio rindo ou com uma entonação para cima, né? Morreu fulano de tal. Não vai ser assim. Olha, ocorreu, né? Ocorreu nessa noite um homicídio em tal lugar, assim, de uma maneira mais séria, né? Que vai passar para o ouvinte assim, na hora ele vai sentir, ele não está me vendo, ele vai sentir pelo meu tom de voz, né, o impacto daquela informação. Então, se é uma notícia de morte, de homicídio, de roubo, vai ser uma coisa com entonação mais séria, mais fechada. Agora, vou falar algo sobre cultura, por exemplo. Eu não vou falar para baixo, eu vou falar mais para cima, num tom médio, né? O Centro Cultural Uzi Minas vai realizar, nessa terça-feira, um grande teatro. Né? É diferente. Então, a entonação ela vai de acordo com o tipo de situação que a pessoa está passando, né? Então, o rádio ele exige muito mais isso da gente, desse cuidado na entonação, porque a pessoa não nos vê. Então, ela tem que sentir aquele impacto pela sua forma de falar. O vídeo é diferente, porque o vídeo você tem a expressão. Então, a pessoa está vendo você, está se comunicando tanto com a voz e também expressando. Então, ela vai sentir aquela comunicação mais completa. Né? Então, a gente tem que, no nosso caso do rádio, não. A comunicação é totalmente vocal. Né? A pessoa só vai ouvir. Então, você tem que passar isso de uma maneira completa pela voz. Então, isso é muito interessante. Aquele dia que você participou comigo, você pode perceber, né, a diferença, por exemplo, do meu programa de entrevistas, que é uma coisa mais, vamos dizer assim, não é tão formal, né? É uma conversa, mas é entrevistas. Então, é um assunto mais sério.
para a mesma pessoa que ia apresentar um programa de entretenimento em seguida. Então, você percebeu que a entonação mudou ali. Eu estava conversando com você, uma coisa mais séria, né? Um bate-papo ali e tal. Depois eu fui totalmente para cima. Porque era um programa de entretenimento, então a entonação muda. Vai de acordo com aquele tipo de programa. Né? Então, a gente acaba sendo vários... Nós temos várias facetas, né? Nesse mercado de comunicação. É verdade. Então, olha, dá um exemplo para a gente aí. Por exemplo, eu quero eu quero vender um produto nas minhas redes sociais, né? Como que eu poderia me colocar ali? Gente, lembrando que tudo é aperfeiçoado. Nem eu, nem ela, eu não tenho essa voz maravilhosa que ela tem. Mas a hora que a gente está na frente das câmeras, a gente precisa gravar alguma coisa, gravar um áudio mais carinhoso, né, para quem a gente gosta. Ou contar alguma coisa que é triste no WhatsApp ou até nas redes sociais. É diferente. Muda o nosso semblante e muda o nosso tom de voz. Então, dá um exemplo para a gente aí, para ajudar essa galera que está nos assistindo, de entonações. Né? Uma entonação, vamos lá, para vender algum produto. Deixa eu te falar uma coisa. Não trabalho diretamente com vendas pela internet, mas eu vou te dar um exemplo que pode ajudar muito as pessoas que trabalham. Por exemplo, se você, a gente grava comercial, a gente veicula publicidade aqui no rádio, né? E eu gravo vários tipos de comerciais. Então, vai de acordo com a necessidade daquele cliente. A gente vai passar, né, através da voz ali, naquele comercial, de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, a pessoa que, no caso, você está falando de vender o produto. A pessoa vendeu o produto dela. Tá. Então, ela vai ter que passar essa comunicação de uma maneira, assim, atraente. Ela tem que tentar chamar atenção na forma como ela vai colocar aquela entonação. Sei qual o tipo de produto que ela vai estar vendendo, né? Mas se for na voz, se ela for utilizar vídeo, voz, ela vai ter que passar uma simpatia, né? Entusiasmo. Isso, entusiasmo. Ela tem que mostrar confiança. Ela mesma tem que mostrar confiança naquilo que ela está vendendo. Ela tem que demonstrar isso. Né? E até a forma como ela fala, a voz, a nossa fala, ela diz muito. Por exemplo, a gente percebe quando uma pessoa está insegura com determinada coisa pela forma como ela está falando. Né? Você percebe a insegurança, que a voz fica trêmula, a pessoa fica... Então, gente, é impressionante. A voz, ela nos condena também, né? Então, se você... Não adianta nada você sorrir e tá falando, tá com a expressão boa, mas a sua voz, ela não está condizendo com o que você tá falando, porque você tá super nervosa. Por exemplo, você chama uma pessoa para participar de um programa aqui, vai falar do produto dela. Porque, por exemplo, eu tô chamando aqui um especialista em marketing, né? Você, por exemplo, que trabalha com marketing. Se você chega, não foi o seu caso, mas teve outras pessoas com dificuldade. Se você chega para poder falar daquilo que você trabalha, do que você domina, e você não passa essa segurança na forma que você está falando, o ouvinte não vai te dar credibilidade. Ele vai sentir, poxa, ela tá tão nervosa, parece que ela não tem propriedade do que ela tá falando. E a mesma forma que você vai vender um produto, né? Poxa, se você tá ali falando com vídeo, num áudio, você não tá demonstrando clareza na forma que você fala, passando tal segurança, como é que a pessoa que tá te vendo ou ouvindo, ela vai sentir segurança no que você tá falando, se nem você demonstra isso? É verdade. Olha, a Fran tá perguntando, gente, tem jeito pra voz de taquara rachada? Ô, minha filha, minha voz é de taquara rachada. Eu tava conversando isso com minha mãe hoje, quando eu contei que eu ia fazer uma live com você. E eu falei pra ela que quando eu pego o microfone, eu imposto a voz. Eu fiz um curso de impostação vocal, expressão oral, que me ajudou muito nisso. Então, quando eu pego o microfone para falar, é diferente, né? A sua postura muda, porque isso também faz diferença. Ô, gente, a sua expressão muda. Vou contar um segredo para vocês, né? Só para quem tá aqui na live. Olha, conta aí, vamos lá. Olha como é que o ambiente ajuda, né? Porque eu estou no rádio neste momento, aqui na 107 FM, que ó, 107. Então, assim, a gente fica naquela postura, né, do dia a dia, que é o microfone e tal. É claro que a minha voz profissional é uma e a voz do dia a dia é outra. A minha voz muda quando eu estou no microfone. A Mayra, que está aqui com vocês, a minha voz não é esse o tempo todo, não. Eu também tenho, é Fran, né?
Eu também tenho, de vez em quando, essa voz de taquara rachada, né? E eu sou escancarada. Então, na hora que eu tô descontraída com os amigos, né? No meio do pessoal, assim, gente, não é essa formalidade toda, não. Então, assim, mas isso é trabalhado. Isso é trabalhado. Isso vai depender do momento, do que você está querendo passar, né? Isso. Está querendo mostrar ali para as pessoas. Agora, Mayra, você acredita que a sua voz é a sua identidade? Ah, eu acredito que sim, viu, Eliabe? Sabe por quê? Às vezes as pessoas, assim, a gente que trabalha no rádio, as pessoas não nos veem, né? As redes sociais ajudam muito hoje, porque pelo nome a pessoa te procura e te acha, né? Nas redes sociais. Mas tem ainda esse mistério aí por trás do rádio, que a pessoa conhece a voz, não a pessoa. E por diversas vezes, só contando um exemplo aqui, quando alguém veio me conhecer, porque eu já tive várias pessoas, sabe? A gente já tem aqueles fãs. É um local pequeno aqui na nossa região, mas a gente já tem aqueles fãs, sabe? E já vieram Sim. pessoas me conhecer. E quando olharam pra mim, falaram assim, gente, mas essa é a pessoa que eu escuto falando, porque a voz parece um mulherão. Mas na hora que a gente vê é uma menina. Mas, por exemplo, já aconteceu de eu estar num lugar e conversar com uma pessoa e a pessoa falar assim, poxa, reconheço essa voz de algum lugar. A pessoa não me conhecia, mas reconheceu pela voz. E a outra questão, quando alguém ouve no rádio, às vezes um comercial, já identifica na hora, essa voz é da Mayra. Então, o que tá falando, a minha voz hoje ela já tem um reconhecimento. A sua voz é a sua identidade. É minha Isso é verdade. identidade. E principalmente agora para quem já trabalha, quem está trabalhando nas redes sociais, quem não tinha costume de se filmar, de gravar áudios, de tudo, porque tem muita gente que faz vendas via WhatsApp e às vezes vai mandar uma mensagem para o cliente, falar de um produto novo, né? Ela tem que colocar toda essa identidade na hora de fazer essa gravação, porque vai fazer toda a diferença. É o seu marketing vocal, né? E aproveitar esse momento que a gente está vivendo, né? Como a gente já conversou aí no estúdio, de abraçar o digital e treinar e se aperfeiçoar, seguir pessoas como você, que sempre está apresentando aí dicas, falando das matérias, do que vai ao ar, te ouvir e ver essas diferenças aí de entonações em passar diversos assuntos, e é o que vai fazer a diferença. Muita gente me pergunta, Eliabe, você fala com muito entusiasmo daquilo que você faz. Poxa, eu tenho que falar. Porque se eu não passar esse entusiasmo, como você disse, se eu não passar essa segurança, porque primeiro, você tem que conhecer o produto que você vende, né? Você tem que saber todas as informações, tem que ter segurança no falar, mas também tem que passar entusiasmo para as pessoas. É o que a gente chama de credibilidade, tem que passar essa credibilidade. Isso! Então, eu acredito muito de todas essas aí que são fundamentais, mas o complemento é o entusiasmo. Se você não falar daquilo que você vende, né, do seu serviço, do seu produto, você está dando uma entrevista, você está conversando com entusiasmo, você não consegue se conectar à pessoa que está do outro lado. Né? Porque você fala com tanto entusiasmo, com tanto brilho na voz, que as pessoas, poxa, que legal, eu vou comprar, ela fala tão bem. Ou, poxa, eu gostei dessa programação hoje, dessa matéria. A Mayra trouxe tão bem esse assunto, passou tão bem, passou tanto amor no que ela faz através da voz dela, que faz toda a diferença. Então, realmente, a nossa voz é a nossa identidade e a gente precisa trabalhar da melhor forma possível. Existem outros profissionais que cuidam, né, dessa parte técnica da nossa voz, né? Conheço uma professora que é a Luciana Ulloa, não sei se você conhece. Conheço, já entrevistei ela aqui. Isso, ela é excelente, né? Então a gente tem que aproveitar esse instrumento que tem poder, né, de transformar vidas, de vender, de nos ajudar nos nossos relacionamentos, ainda mais nesse tempo de pandemia. Porque você imagina só, hoje é dia do abraço. Nós não estamos podendo nos abraçar. Como que nós vamos nos abraçar? Né? Virtualmente. Mas e aí? Através de quê? Através de uma mensagem muito bem falada, carinhosamente no WhatsApp, ou de um vídeo que você vai gravar, porque precisa da sua voz.
né? Então é muito Vamos importante. pegar um exemplo aqui, Eliabe, já que você está falando dessa questão do abraço, a gente não está podendo se abraçar, né, ter esse toque, mas, por exemplo, você mandar um áudio para uma pessoa que está longe, ou gravar até mesmo um vídeo para essa pessoa, a forma que você falar, ela vai sentir isso como se você estivesse abraçando ela de verdade. Por exemplo, você falar assim, sinta-se abraçado. Fica uma coisa meio que fria, né, largada. Agora, olha, receba o meu abraço com todo carinho. Olha que diferença quando você passa esse sentimento na forma que você fala. A pessoa vai receber isso. É uma energia que a gente libera, né? É verdade. Agora, ô Mari, me conta uma coisa. Você, com todo esse trabalho que você faz, né? Que é apresentadora, que mexe cerimônias, você tem alguma preparação que você faz antes de ir ao ar ou antes de pegar o microfone nos seus eventos? Você tem alguma preparação antes? Olha, tecnicamente, a gente tem a questão, por exemplo, de evitar tomar água gelada, né? Para não prejudicar a voz, né? Claro que a gente tem que tomar água, mas evitar ela ser gelada. Temos a questão da maçã, que ajuda muito, né? Ela abre, assim, ela ajuda muito na questão de abrir a laringe, então... Mas aí, vamos lá, vamos aproveitar essas dicas por partes. Você não toma água gelada, tipo assim, tem algum tempinho que você não pode tomar essa água? Tipo assim, você vai ao ar, uma hora antes, do horário que eu vou falar. Antes que eu falo assim, poucos minutos antes, né? Claro que horas antes você pode tomar, mas muito perto do momento que você for falar é bom evitar, porque senão dá aquela, né? Prejudica as cordas. Mas enfim, eu vou falar a verdade pra você que tecnicamente não tem muito segredo, não. Mas há toda uma preparação antes de você falar qualquer coisa, sabe? Isso, gente, eu sugiro preparação até mesmo para quem vai vir conceder entrevista, para quem for falar qualquer tipo de coisa, ela tem que ter preparação. Por exemplo, se vai fazer um texto, é interessante que você leia ele antes e se prepare antes de você pegar o microfone, né? Você dá aquela revisada, dá aquela lida. Para quem tem dificuldades, por exemplo, por exemplo, não gosta da própria voz, é interessante a pessoa gravar ela falando e ouvir. E ela vai identificar aquilo que ela não está gostando. E aí ela vai, entendeu? Vai melhorando aqueles pontos que ela acha que precisa melhorar na fala dela. Então legal, é interessante esse dica. Muito legal essa dica. Olhar na frente do espelho ajuda também, viu? Você falar para o espelho, que você vai ver ali a sua postura, né? A forma como você vai estar se expressando. É interessante. Eu sempre fiz isso. Pois é. E aí, se já aconteceu em algum momento, por exemplo, de você estar no ar e ter que dar uma notícia, né? Que às vezes chegou de surpresa ou aconteceu algum fato engraçado, que de repente você tem que dar a informação. Joana Avelino tá aqui na minha live, trabalha comigo aqui na Rádio Educadora, no setor financeiro. E aí, Jojo? Ela veio aqui para... Ei, Jojo! Brincadeira. Ô, Eliabe, volta a pergunta, por favor. Acabei te cortando aí. Não tem problema não, a gente fica empolgada com tanta gente nos prestigiando. Pode parar a hora que você quiser. Beijo para todo mundo, gente. Obrigada por estarem aqui. Queria saber se tem alguma situação engraçada que aconteceu com você, que você, de repente, teve que mudar a entonação de voz. No ar, assim, ao vivo, você teve que mudar. Ou tanto... já teve. Então me conta, como é que foi? Como é que você fez? Ô, minha filha, aqui a gente muda o personagem assim, né? Meio que, como é que eu posso dizer? É um flash, né? No flash que a gente muda. Por exemplo, eu tava super no programa de entretenimento e ali no meio eu tive que dar uma nota de falecimento. Nossa! Então você imagina como é que é isso. Beijo, Jojo! Olha pra você ver que situação. Você tá ali no programa falando pra cima, super empolgado e tal, de repente, nota de falecimento. Entendeu? Aí você teve que se ajustar. Tem que se ajustar. E assim, claro que a gente tem toda uma preparação aqui, por exemplo. A nota de falecimento não entrou necessariamente junto com a música que estava rodando. Não. Chegou essa nota de falecimento para ser lida, mas aí há um comercial. E aí, logo após esse comercial, entra eu falando naquela entonação para baixo. Né? Eu tive que dar nota de falecimento, mas é claro que não necessariamente na hora do programa. A gente tem uma entrada para o comercial para dar aquela quebra,
né? Para não ficar também muito estranho. Então a gente dá uma quebra com o comercial, mas a Mayra, que estava super para cima, minutos antes, entrou com a nota de falecimento. Já aconteceu. Isso acontece muito, Eliabe. Por exemplo, quando eu estava apresentando o jornal, eu estava dando uma notícia super para cima, né? Falando de um assunto assim e tal. De repente, a notícia seguinte já era uma coisa para baixo, já era uma notícia triste, né? Já era algo que me exigia aquela mudança de entonação. Entendi. Então, assim, são coisas que mudam muito na hora, assim, sabe? E aí basta o jogo de cintura para saber lidar com essa situação. Você não nasce com ele, é só a prática que vai te ajudar. Mas deixa eu te contar uma coisa que aconteceu comigo há pouco tempo. Eu adoro. Participar ao vivo aqui, né, com um colega de trabalho, e ele me chamou, só que o programa dele é esse programa super pra cima, né, um programa da tarde, entretenimento, e eu fui dar uma notícia. Deixa eu ver se eu me lembro o que é aqui. Eu sei que era uma tragédia. Foi uma tragédia. Não sei se foi um homicídio ou se foi alguma coisa relacionada a alguma coisa de morte, sabe? Que aconteceu. E aí, na hora, eu empolguei demais. Boa tarde, fulano. Boa tarde aos ouvintes. E cheguei com a notícia. Aí ele me falou depois, Mayra, como é que você vai dar uma notícia de tragédia? Com essa abertura. Com essa abertura, né? Foi sem perceber. Na hora, assim, eu empolguei com o momento, sabe? Do programa, eu tava no clima e tal. E eu esqueci que eu ia dar uma notícia que não era boa e entrei na vibe. Entendeu? Aí na hora ficou meio estranho. Eu não tinha nem ter dado boa tarde pra ele, porque a situação era trágica. Oh, meu Deus, mas acontece. A gente vai aprendendo também, né? Agora, tem alguma dica, Mayra, para como perder o medo de usar a voz? Perder o medo de usar a voz? Porque, por exemplo, no caso da Fran, eu tenho voz de taquara rachada. Como é que eu faço para perder esse medo? Porque eu, particularmente, eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas eu não gosto muito de gravar vídeo, não. Uhum. Eu gosto muito de me expressar através das minhas imagens, das fotos, né? Sim. E às vezes nem fotos minhas, através de layouts que eu mesmo crio e tento aí buscar um conceito. E aí eu faço a conexão com a legenda da foto. Até porque eu também não sou muito fã da minha voz, né? Uhum. E eu evito até gravar o vídeo. Quando eu gravo o vídeo mesmo, é porque eu falei, não, gente, eu tenho que gravar um vídeo. Porque o Olha vídeo... que legal que a Joana colocou aqui. Fazer TikTok. Olha que interessante. Não é a própria voz, mas você tá dublando. Já começa a tirar de você, amor, já começa a tirar de você um pouquinho dessa timidez, né? Desse medo. Então você já começa dublando. Cristi Soares está aqui com a gente também. Um beijo para a Cristi. Ai, Cristi, beijo. Beijo. Você conhece? Com demais. Não, meu filho, desde a época que eu trabalhava na assessoria da Prefeitura de Fabriciano. Pois é. Então, como perder o medo? Uma das dicas é aquela que eu falei lá atrás. Você gravar você falando é uma delas, porque você vai ouvir você mesmo e vai identificar. Poxa, não gostei desse jeito que eu falei. Não, acho que não ficou legal. Você vai identificando o que precisa melhorar. E já ajuda muito. Porque, né, eu acho que todo medo, antes de você, já que você tem medo de uma determinada coisa, tem medo de falar em público, tem medo de dar entrevista ao vivo, qualquer medo, você deve fazer um treino antes. Grava um vídeo só para você, grava um áudio só para você, identifica aquilo que você precisa evoluir, que você precisa melhorar. Que aí, na hora que chegar, né, no momento que você precisar fazer isso para as pessoas, você já vai ter identificado, com certeza já melhorou naqueles pontos. E perfeccionismo, deixa eu te falar uma coisa, a gente tem essa mania de perfeccionismo, né? Não tem que estar perfeito, tem que estar lindo, tem que estar maravilhoso. Mas as primeiras vezes sempre vai ter uma falha ou outra. Nem sempre eu fui, né, essa pessoa, por exemplo, hoje eu apresento um programa que já vai fazer 1 ano em outubro. Mas no início não era assim, eu fui evoluindo, né? No início eu também tinha, você acha que eu não era nervosa também? Praticando, né? Falar acelerado, eu sempre tive um problema sério com isso. Eu sou muito empolgada, né? Eu sou ansiosa ao extremo também. Então, eu falo muito acelerado.
Isso eu tenho que trabalhar. Então, às vezes, eu me pego falando muito acelerado. Aí eu já falo, opa, identifico, né? Ó, tem que melhorar nisso aqui. Eu tenho que começar a falar mais lentamente e tal. Enfim, então a gente vai identificando e é com o tempo que a gente vai aperfeiçoando naquilo. Então, o que a gente faz? Faz uma gravação só para você, observa, entendeu? Ah, eu preciso melhorar nisso. Não vai ser de cara assim, mas aos poucos você vai eliminando. E tem um detalhe, né? Como a gente falou que a nossa voz é a nossa identidade, é sermos nós mesmas. Não tentar Outra coisa, gente. imitar ninguém, né? Você falou o negócio da impostação, a gente estava falando essas coisas. O mais natural possível. O mais natural possível. Eu já fui chamada a atenção. Teve uma época, né, no início da minha carreira, que eu tava querendo muito, assim... É mesmo, deixa a Eliabe falar um pouco. Ela não perde oportunidade. Não, Jojo, a estrela é ela, Jojo. Quero aprender com ela. Eu falo demais, minha filha, se deixar. Eu Maria, que chama atenção, porque eu interrompo o entrevistado. Não, se mesmo, se mesmo. Ai, meu Deus. O Gui falou aqui, eu também falo muito rápido, preciso trabalhar isso. Mas é normal, gente. Né? Tem pessoas que são mais aceleradas, são mais ansiosas, então automaticamente falam mais rápido. Mas a gente vai trabalhando. E, por exemplo, a questão da entonação, da impostação da voz, por exemplo, no início a gente fica tão empolgado, né? Que você começa a forçar algo que não é seu. Você começa a usar uma voz que não é a sua voz natural. Né? Então, é interessante você deixar o mais natural possível. Eu tô aqui falando com você de maneira natural, mas como eu trabalho muito com a minha voz, acaba que chegou um momento que hoje a voz que eu, né, tô conversando é a voz que eu falo também para as pessoas, que eu uso muito ela. Mas no início não. No início a gente falava assim, não é a mesma pessoa que tá falando aqui não. Eu gravava um comercial para mostrar, essa voz não é sua não, sabe? Então, assim, essa identidade, você me pergunta, você falou que essa identidade da voz, essa identidade eu fui construindo com o tempo, né? Quanto tempo que eu tô no rádio? Então, hoje eu já construí uma identidade com a minha voz. Mas no início não era assim. É verdade. Então, gente, essas dicas valiosas aí, nós vamos ter um exemplo aqui de entonação, de emoção daqui a pouquinho, né? Que eu já tinha combinado com a dona Mayra aí para falar. Prestem atenção na voz de vocês, sigam essas dicas, mas não esqueça de ser você, né? Porque é essa identidade que você vai passar. Às vezes tem algumas coisas que a gente precisa melhorar, às vezes eu, por exemplo, falo às vezes como panela de pressão, puxo muito S, né? Então essas pequenas coisas que a gente precisa melhorar para poder passar uma comunicação clara para as pessoas e para que essa comunicação as pessoas entendam ela da melhor forma possível. Sim. Faz muito sentido, pois alguns anos atrás sua voz era totalmente diferente. Tá. É pra mim que ele tá falando. É. Ele estudou comigo, gente, no ensino fundamental. Olha pra você ver. Gente, legal, hein? Pois é. Aí, olha para você ver. Então, gente, aproveitem essas dicas, né? Não percam a identidade de vocês, mas muita coisa a gente realmente precisa melhorar. A gente precisa melhorar todo dia. Né? E se você aí está abraçando o digital, aproveita esse momento para treinar, treina na frente do espelho, faça lá o seu planejamento, o seu texto, leia antes de você falar, siga todas essas dicas. Tá aí com a gente. Val, ai, gente, Val tá em todas, né, Val? Ó, beijo para você, querida. Então, assim, aproveitem essas dicas para que vocês possam melhorar a voz de vocês, né? Tem a impostação? Tem, porque cada momento, cada produto ou serviço que você for vender, cada mensagem que você for passar, ela precisa de uma entonação diferente, né? Sim. E até para quem está gravando live, né, Mayra? Isso. Né? Que tá gravando live. Eliabe, deixa eu te falar uma coisa. Por mais que a voz tenha essa importância, realmente, né? A forma como você fala. Não necessariamente a voz linda, maravilhosa. A gente está falando da voz, da forma como você transmite, né? Essa comunicação, a entonação, né? Mas eu acho que assim, há uma preocupação, às vezes, das pessoas, tanto na voz. Ai, minha voz não ficou legal, minha voz isso. Mas preocupe com o que realmente importa. Por exemplo, não é a voz que vai fazer tanta diferença assim. A forma como você fala, a segurança, né, que você está transmitindo o que você está falando.
É a mesma coisa, eu falo isso para as pessoas que eu entrevisto aqui, que às vezes estão preocupadas, né, com a voz, como é que a voz vai sair no ar? Será que a minha voz está legal? Mas será que a forma como você está falando está transmitindo essa credibilidade? Você tem segurança no que você está falando? É o conteúdo que importa. A voz, ela vai Mas ser só um complemento. Se você tem uma voz é ótima, o perfeito. complemento, mas o sentimento que você passa na voz também faz diferença. O conteúdo, ele é Sim, importante, mas as pesquisas apontam, né, que primeiro é a sua imagem, depois a sua voz, depois é o conteúdo, né? Porque você para pensar, se eu vou lá falar, a gente está aqui conversando, falando de uma ferramenta que é tá? extremamente fundamental nas nossas vidas, ainda mais agora na era do digital. O sentimento, aquilo que você está sentindo, você tem que jogar para sua voz, né? Se é entusiasmo, joga para Sim, lá. Se é alegria, se é tristeza, você vai colocar na sua voz. Então, a mensagem que você está transmitindo, o sentimento que você está sentindo ali na hora, ele vai ser transmitido através da sua voz, né? Eu volto a falar do sim. entusiasmo porque nos meus treinamentos de vendas eu falo. Cara, demonstra entusiasmo para aquilo que você vende. Você vende um celular, você vende um computador, qualquer coisa. Demonstra entusiasmo, além de você já conhece o produto, você já conhece todas as informações dele, né? Preço é a última coisa que você vai falar e às vezes você nem fala porque você falou com tanto entusiasmo daquele produto, daquele serviço, que as pessoas, poxa, o negócio faz diferença mesmo. Sentir firmeza nela. Você me impactou, você me emocionou Isso. através dessa voz. Não é isso? Exatamente. Quando você conversa com alguém, por exemplo, que você quer convencer alguém de alguma coisa, não é na forma que você fala que você convence, naquela firmeza, na impostação da voz que você, né, que a pessoa vira e Isso, fala assim, nossa, senti firmeza no que você falou. Porque a isso. forma que você falou, a entonação ali, mostrou essa segurança, entendeu? Bacana. Ô, Mayra, você separou aí pra gente um texto, uma mensagem para falar um pouquinho, para dar um exemplo de isso mesmo, Gui, agregar valor ao produto. É isso Isso, mesmo. show de É bola. Isso mesmo. bacana. Guilherme, É show de preciso ter bola. uma comunicação clara e objetiva, a Valéria falou aqui, ó. Realmente, é isso Isso. mesmo. É a É. clareza na comunicação. Olha só, eu queria que você contasse uma história, uma mensagem, uma reflexão que colocasse toda essa emoção para fora, que transmitisse algum sentimento para a gente descobrir daqui qual é esse sentimento que você está passando. Até para a gente Meu aprender na Deus. hora da leitura de alguma coisa. Que nem sempre, Mayra, ela precisa ser decorada. Né? Você pode ler, mas você pode transmitir ali algum tipo de emoção, algum Isso. tipo de É, sentimento. exatamente. Normalmente a gente lê, né? Mas a gente lê de uma forma que não é a forma lida. A gente fala assim, não lê de maneira lida, mas passa sentimento no que você está falando. Às vezes quem está ouvindo vai nem saber que você está lendo. Eu vou estar lendo para vocês aqui agora, tá? Eu preciso ler aqui. Infelizmente eu não Aumentem o consegui volume aí, formular. gente. Vamos aprender aí a impostação. Um pouquinho sobre impostação vocal, Então vamos seja lá. ela positiva ou negativa, nós vamos descobrir agora. Tá, então assim, vai de acordo com a mensagem, né? Com o que você está passando. Como eu vou passar Uhum. uma mensagem assim motivacional, eu vou falar de uma maneira, né? Eu vou transmitir essa mensagem de maneira que a pessoa vai sentir isso para ela, essa motivação. Então vamos lá? Vou ler aqui. Vamos lá. Você me deixou nervosa, Eliabe. Ai, amiga, eu tô doida para Me ouvir, deixou tô precisando, nervosa. você adivinhou que eu tô precisando de uma mensagem motivacional. Já quero fechar os olhos e eu quero só focar na sua voz. Tá. Vamos lá. É pequenininho, mas é só para mostrar para você, só um exemplo mesmo, tá? Tá bom. Então vamos lá. Imagine que, por exemplo, aqui vocês estão me vendo, mas no rádio a pessoa está só me ouvindo, ela vai ter que sentir isso pela minha voz. Uhum. Acredite, você pode tudo. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo.
tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Ok? Lindo, 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 lindo. Você pode começar o dia pra gente aí todo dia no seu Instagram, nas suas redes sociais, encantando a gente, emocionando a gente aqui com a sua voz, né? Agora faz o Um abraço seguinte. pra Mainha também, ó. Mainha Elis tá com a gente. Ei, Nossa mãe querida Elise, Mainha. muito obrigada. Aqui. Mãe, Agora lê esse texto aí sem emoção. lê sem Corrido. emoção? Tá. Dá Como é exemplo que as aí pra pessoas galera. normalmente Vamos lá. fazem? Ó, se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. E quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Não passou nada. Nada. Simplesmente foi uma coisa linda. Uma coisa lida. Ditado na escola. Aqui falei, coisa linda. Ditado na Obrigada, escola. Maninha. Não teve graça, não teve graça. Não passou Não teve emoção. graça, não é? Essa é a Verdade. diferença, Eliado. Quando eu lia na escola, né, na minha época de escola, eu lembro que eu tenho esse registro no ensino médio, que foi, eu falo que foi assim, a gota d'água para eu tomar a decisão da escolha que eu fiz da minha carreira profissional. Eu estava lendo um texto, né? Lá e, de repente, quando eu finalizei, a menina falou, nossa, que voz linda. E aquilo para mim ficou assim, eu vi que a sala toda deu uma risadinha, né? Pelo comentário dela do nada. Mas eu achei interessante como é que aquilo já era um sinal. Que eu estava no 3º ano do ensino médio, ou seja, era ali que eu tinha que decidir a minha carreira profissional, né? Eu ainda estava em dúvidas. Então, ali para mim foi a gota d'água. Quando ela falou isso, eu vou investir nessa área que é o jornalismo, que é a comunicação, né? E sempre me elogiaram, igual eu estou te falando, por cantar na igreja, sempre ler na igreja também. Sempre falaram sobre esse diferencial na forma como eu passava, né, essa leitura, essa mensagem. Bacana. Então, eu acho muito interessante. As pessoas, e assim, gente, todos vocês que estão aqui, não precisa ser comunicador, né? Eu que sou da área da comunicação, Eliabe também, né? Mas qualquer pessoa, o que ela vai transmitir na mensagem, na venda de um produto, qualquer coisa que você for transmitir para alguém, né, através da comunicação, da voz, faça essa mensagem com sentimento. É isso que é interessante. Não faça isso para lá, assim. É igual aquelas pessoas que conversam com você, que conversam, mas você sente que a pessoa assim tão envolvida, passando ela não aquele tá sentimento ali. no que ela Parece tá que ela falando. não tá ali. A sensação Isso, que ela não tá ali. Não, mas na realidade, assim, até que a pessoa passa para você realmente, ela tá tão envolvida no que ela tá falando, ela tá acreditando no que ela tá falando, ela transmite isso para você. Já tem outras pessoas que é assim, você tá conversando, a pessoa tá em outro lugar. Tipo assim, ela tá ali e não tá. Né? Ela não transmite essa segurança, ela não tá envolvida ali na comunicação. Então, assim, isso é O que tá perceptível. acontecendo? É. É verdade. Bom, você tem mais alguma dica pra gente encerrar essa live? Olha, eu acho que é isso mesmo. Se alguém tiver mais alguma dúvida aí, quiser perguntar. Gente, a Mayra lendo o testemunho de um hambúrguer, não tem quem não enche a boca d'água. Testemunhal, Fiquei né? curiosa! Fiquei curiosa. Aí, você tá vendo? Aqui, deixa eu te falar uma coisa. Eu sei por que ela falou isso. É porque no dia que ela participou do programa que eu estava apresentando aqui, foi em homenagem às mulheres. E eu convidei Mainha, né, para participar, juntamente com a Rosângela Mendes, ex-prefeita de Fabriciano, e a Márcia Rui, que foi presidente da ACS-CDL em Timóteo. E a gente... eu não tô aqui com ele, Mainha, senão eu fazia. E aí eu tinha Nossa, eu queria ouvir. Patrocínio, né? Pode ser, Mayra, pode ser conteúdo do seu Instagram, tá? Já bota no seu planejamento aí e faz que eu quero ver, tá? Tá bom. E aí você tem que... É aquilo que eu tô te falando. Mainha deu um exemplo ótimo, né? Me lembrou de uma coisa interessante que pode servir de exemplo daquilo que você estava falando antes, sobre vender o produto. E a gente vende o produto do nosso cliente. Por quê? O patrocinador, né, através das nossas vozes aqui, que a gente vai vender o produto dele. É como a gente está transmitindo isso para o nosso ouvinte, né? E aí eu li essa mensagem aí, esse testemunhal dentro do hambúrguer lá, do pessoal da pizzaria, e você tem que fazer com que a pessoa tenha vontade de experimentar aquilo.
Porque olha só a responsabilidade e o poder da voz. Ela tá falando que deu água na boca. Uma coisa é você ver um hambúrguer ali, aquele bacon, tudo direitinho. Outra coisa é você escutar. Olha só, que legal isso! Poder da voz na hora das vendas. Você não precisa ver a pessoa, você não precisa ver a imagem, mas você conseguiu passar essa mensagem de dar água na boca, que é uma coisa que a gente vê. Por exemplo, eu vejo uma imagem de um hambúrguer, a gente costuma dizer comer com os olhos, né? Uhum. Agora a expressão mudou. Comer com os ouvidos. Aí inventa, Mayra. Oh, meu Deus do céu. Oh, vou tentar, hein? Vou tentar pegar aqui, né, de cabeça. Vou dar um exemplo do que ela, né, ouviu aqui no nosso testemunhal. Mas, por exemplo, vender o produto. Eu estou vendendo um produto, por exemplo, da pizzaria Capanone, né? Ai, o Roberto aqui. Pizza, gente, aí o testemunhal tá lá. Pizzaria Capanone tá com uma novidade. Na hora do almoço ainda quero testemunhal, né? Aí você pensa, a pessoa já tá com fome, aí pensa naquela pizza diferenciada, né? Pizzaria Capanone. A melhor pizza do Vale do Aço. Olha só, linguiça picadinha. E no seu... não tem como eu lembrar de cabeça, mas era algo nessa pegada aí que ela tá lembrando. Você tem que falar aquilo de uma maneira que a pessoa vai imaginar e vai dar vontade de comer. E eu falava assim, gente, agora, na hora do almoço, eu falar de pizza e da pizzaria Capanone ainda, que é a melhor pizzaria do Vale do Aço. Então, assim... Não era um bom horário de falar, né? Entendeu? Agora, a verdade, questão da leitura. É a questão da leitura que a gente estava falando. Eu passei essa mensagem aqui, o pessoal da Conselhos Digitais está até pedindo para ler de novo. A gente estava lendo a mensagem motivacional. Eu vou ler de novo para finalizar. A gente estava lendo a mensagem motivacional aqui e eu li, primeiramente, da maneira que eu estou transmitindo, né, esse sentimento pela voz. Depois eu li de uma maneira normal. Então, para você ver a diferença, se eu não tivesse passado passado essa credibilidade na minha fala do testemunhal, igual a manhã lembrou, eu ia falar simplesmente pizzaria Capanone é a melhor pizza do Vale do Aço. Eu não estou passando nada. Olha a e não ia servir de nada. O investimento que ele fez não ia servir de nada, porque você não atingiu o objetivo. Exatamente. Né? Então, assim, até quem vende aí pela internet, gente, a gente vê esses artistas, né? Que são aí patrocinados, que fazem a propaganda para aquele produto. Você vê que eles... Nossa, gente, olha que maravilha, eu ganhei, que não sei o quê. Esse é o melhor de todos. Eles passam isso que a gente quer comprar logo na hora que a gente vê aquilo ali. A gente dá tanta credibilidade que o artista está falando, porque ele põe tanto sentimento ali, tanta segurança, né, naquela venda daquele produto, que a gente quer comprar. Então é isso que é interessante. Você tem que passar isso de tal forma que a pessoa que está te assistindo, te ouvindo, ela vai interessar por aquele produto através da forma que você está falando. Bacana. É isso aí. Adorei ela ter lembrado desse caso. E, ó, ela vai prometer pra gente que isso vai virar um post. Um post em vídeo para fazer. Aí, Mayra, o que você faz? Você faz um post com entonação, né? Para dar água na boca, e o outro diferente para ensinar a galera aí, tá? Promete pra gente. Vou mostrar as diferenças de um para outro, né? Que a pessoa vai entender o que a gente realmente está falando na prática. Isso, ela vai ver o resultado, né? Ótimo, já. Eliabe, eu vou ler a mensagem de novo, então, pode ser? Vamos lá, quero. Então, vamos lá. Vou passar o sentimento nessa mensagem, mais uma vez, aí a pedido do pessoal da Conselhos. Se nada mudar, invente. E quando mudar, entenda. Se ficar difícil, enfrente. E quando ficar fácil, agradeça. Se a tristeza rondar, alegre-se. Quando ficar alegre, contagie. E quando recomeçar, acredite. Você pode tudo. Tudo consegue pelo amor e pela fé que você tem em Deus. Ok? Lindo, lindo. Lindo, lindo. Até desativei os comentários com você. Até desativei os comentários para ver. Mayra, minha cachorra tá aqui insuportável, ela não para quieta. Mas assim, Maria Eugênia é demais. Quero te agradecer. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço por compartilhar essa experiência com a gente.
e que ela vire aí muitos posts, muitas dicas para as pessoas aí, para cuidarem da voz, para não ter medo de usar a sua voz, para descobrirem o poder que elas têm na voz, né? E aí você vai continuar dando dicas aí através das suas redes sociais para que a gente se aperfeiçoe e perca o medo aí de usar essa ferramenta que é tão poderosa, que independente se as pessoas estão te vendo, ela vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. Muito bacana. Olha, eu espero que essa live para mim foi um incentivo, viu, Eliabe? Eu acho que realmente vale a pena investir para ajudar essas pessoas, sim. Né? Eu vejo muitas pessoas inseguras, que têm vontade de passar tanta coisa, mas tem essa insegurança, esse medo, né? E eu acho que eu posso ajudar, sim, de alguma forma. Você vai ajudar e vai inspirar outras pessoas que às vezes não descobriram o potencial que elas têm, né? Porque com essa pandemia a gente está descobrindo tanta coisa que a gente pode, que a gente sabe fazer, e o medo Sim. não deixava. Mas a necessidade veio e a gente acabou por fazendo e descobrindo o que a gente tem de melhor e que a gente pode ajudar outras pessoas. Então, dona Mayra, fica aqui o meu pedido, por favor, pegue essa sua voz, comece a fazer vídeos e nos ajude aí a melhorar a nossa comunicação vocal através das nossas redes sociais. Tá bom, pode deixar. Gente, Tá bom? obrigada a todo mundo que participou aqui da live. Né? O Ela pessoal vai que viu lá ficar a salva divulgação. no meu canal do IGTV, viu, gente? Quem não Tá, joia. assistiu, quem não assistiu, ou se vocês querem compartilhar com alguém essa live que precise assistir, vai ficar salva no meu canal e vocês podem compartilhar, tá? Show de Tenha bola. uma boa Eliabe, muito noite. obrigada, viu? Obrigada a você, minha querida, como sempre. Ah, eu tô te devendo aquele produto que tá separado aqui, amiga. Vou levar para você. Aqui, amanhã está na rádio? Tá. Amanhã está Amanhã? lá? Está aí, né? Quer dizer? Amanhã eu vou estar a partir das... É aqui. Amanhã eu estarei a partir das 15 horas. Então tá. Vamos lá, ao vivo aqui. Amanhã eu levo para você, viu? Tá bom, bem. Um Obrigada. Tchau, abraço. gente. Fica com Deus. Tchau, tchau.